E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Kaique aqui do Pão de Queijo. Vamos para mais um vídeo aqui de compras, né, do mês, janeiro e fevereiro. Vou desembolar rápido aqui porque tem muita coisa, velho. Eu achei que não teria tanta coisa, apesar que vocês estão vendo pelo título e eu fiz uma compra brutal na Panini. Então, né, já vamos acelerar aqui. Também teve uma outra compra que eu tinha já feito antes, acho que no final de dezembro, aí chegou só em janeiro. Mas né, agora no final de janeiro mesmo que eu fiz uma compra muito grande aqui e eu vou mostrar pra vocês. Também teve umas outras coisinhas que eu peguei em outros lugares. Ao longo do vídeo a gente vai comentando. Vamos perder tempo hoje não. Começando aqui por Image Comics hoje, temos Walking Dead, 4 voluminhos aqui do Walking Dead, né? Peguei aqui do 17 ao 20. Que eu tinha o 16 e tinha o 21, então tava com um pequeno buraquinho ali, então já fechei esse buraco. Agora eu tenho o Walking Dead completo até o 21. Aí já foi acho que mais de metade, né, da série. Tá caminhando até bem aqui o Walking Dead. Depois, né, uma nota triste que a gente teve aí nas últimas semanas, né, que foi o fim da editora Mino. É uma editora muito boa, trouxe muitos quadrinhos legais, assim, importantes. Mas lá no comecinho trazia bastante coisa nacional, trouxe, né, o tempo todo na verdade trouxe bastante coisa nacional, mas no comecinho trouxe bastante Jeff Lemire ali. Eu tenho algumas coisinhas que até hoje eu não li, o Condado de Essex tá parado aí há uns bons anos. Trouxe aqueles HQs do Box Brown, que acabou que eu até nunca li nenhuma delas, mas eu tenho interesse, assim. Que são uns HQs meio documentário, né? E o principal aí, né, dos últimos anos que eles trouxeram, que foi o Brubaker com Phillips. E foi isso que eu comprei, né? Porque é muito foda. Então comprei um packzinho aqui de 4 volumes, que foram os que eu não tinha ainda e que tava com um precinho lá bem barato na loja deles. Então eu peguei aqui 2 volumes de Reckless, que esse é o primeiro e esse, se não me engano, é o terceiro, mas são leituras, né, até onde eu sei, independentes. Você pode ler em qualquer ordem, não tem cronologia nem nada. Mas a termo de, acho que ordem de publicação, seria isso, né? E depois eu vou correr atrás dos outros. Acho que tem mais 2, né? Que faltam. Só que eu não sei se o Brubaker já parou de lançar lá fora, já terminou, né, essa série, se ainda tá saindo, aí eu não sei. Peguei também Onde o Corpo Estava, né? Que é uma HQ aí que eu vi muita gente elogiando. Que é um volume único também. Vamos ver de qual é que é. E por último aqui, Meus Heróis Eram Todos Viciados. Que essa é daquele de um trio mais fininho, né, deles. Peguei aqui. E aí eu aproveitei, né, esse hype aí e já peguei também o Fim de Semana Ruim na Amazon. Que esse não tava em promoção lá no site da Mino, né? Aí eu peguei na Amazon mesmo. E aí agora fica faltando pouquíssimas coisas pra completar aí tudo que a Mino lançou do Brubaker, né? Tem 2 que eu me desfiz mesmo, que eu tinha, mas eu não quis ficar com eles, que é o Incógnito e o Velvet. Que eu, tipo assim, são HQs legais, né? O Brubaker, tudo que ele faz, ele não tem nada ruim. Nunca li nada ruim dele. Então, tudo que ele faz é bom. Só que essas 2, pro nível dele, foram as mais fraquinhas, sabe? Ainda que sejam HQs, assim, acima da média dentro do universo do comics ali. Mas pro nível dele eu achei as 2 mais fraquinhas. Como eram uns encadenados parrudão, assim, e mais caros, aí eu decidi não manter na coleção. O Velvet foi a que eu achei mais fraca mesmo. Ainda que é legal, mas só uma espinhazinha ali, nada demais. E seria, inclusive, se trocasse o cabelo dela e botasse vermelho, era a Viúva Negra completamente. Seria um bom filme da Viúva Negra, bem melhor que aquele que a Marvel lançou, mas enfim. E o Incógnito, que era uma HQ lá de um super vilão e tal, que depois ele é contratado pra, né, ficar do bem e tal, pra fazer uma investigação lá. Nem falar a verdade, já nem lembro muito bem. Mas eu lembro que ela não tinha final. Tipo assim, ela fechava um arco, né, ela fechava a história ali, só que deixava um puta de um gancho pra uma continuação que não existe. Não sei se vendeu mal nos Estados Unidos, ou se só ele que não, né, os artistas ali que não quiseram dar continuidade à série.
Mas, tipo, deixa um gancho gigantesco e não tem continuação, aí isso me broxou pra caralho, aí eu decidi passar pra frente. Aí, né, então foi isso daqui de Image Comics, agora vamos entrar na Vertigo. Também continuando indo em Brubaker, né, peguei o Sleeper, volume 2, já encerrando essa série. Eu tinha pegado o volume 1 lá na Black Friday, né, que tinha ficado com 80% de desconto na loja da Panini. Aí já peguei o 2 aqui pra fechar logo, e outro que eu também peguei na Black Friday com 80%, já peguei mais volume aqui pra adiantar, foi o Vampiro Americano, volume 1, do Scott Snyder. Aí agora faltando só os 5 pra eu fechar o Vampiro Americano, né? Já quis garantir isso aqui logo. E agora, entrando em Marvel e DC, temos aqui o grande hype do momento, né? Universo Absolute, com Absolute Batman, o primeiro volume, né? Eu não fiz assinatura nem nada, eu vou ler esse daqui primeiro pra ver o que eu acho. E se eu curtir, eu dou continuidade, né? O dos outros personagens eu não vou pegar não, porque... foda-se, Superman, mulher. Não tô afim não, vou pegar só o Batman mesmo, se for muito bom mesmo. Aí aqui também, seguindo aqui nos 952, né, eu peguei esse Batman Morte da Família aqui. Eu tinha comentado no vídeo passado que eu precisava pegar esse encadernado aqui porque tá dentro da saga lá, dessa saga, né, da Morte da Família, que ela tem reverberações dentro da revista Batman e Robin lá do Tomasi, né, que é o que eu tô mais interessado em ler. Então peguei essa daqui, aí agora eu posso... mentira, cara, tô mostrando o volume errado, não é essa. Essa daqui eu já tinha comprado. Essa aqui, ó. Que vacilo. Essa daqui que eu peguei agora, que é o Morte da Família da revista Batman, né? Que as duas revistas participam da mesma saga, né? Essa daqui eu já tinha, aí peguei essa agora. E aí fecha a saguinha aqui completa. Aí agora sim eu posso ler o Batman do Tomasi completo e encerro essa fase 952 do Batman aqui. Também peguei aqui Batman Veneno, do Dennis O'Neil. Quem que é o artista? Trevor Von Eeden. Não conheço o artista, mas o Dennis O'Neil, né, é muito foda. Isso aqui é um puta clássico do Batman. Né? História lá que o Batman fica viciado em bomba, basicamente. Todo mundo fala muito bem dessa história. Eu sempre tive muita vontade de ler. E principalmente depois que eu li o Batman Xamã, que também é do Dennis O'Neil, né, se não me engano. Eu fiquei com muita vontade de ler. Então tá aqui. Peguei também Miles Morales, agora entrando em Marvel, né? Miles Morales volume 7, aqui do Marvel Teens, né? Encerrei essa fase do Miles Morales aqui, que é tudo que o Bendis escreveu no Miles Morales, então completo. Só que agora eu só vou ler isso daqui depois que a Panini começar a lançar o Homem-Aranha Ultimate clássico. Que aí eu vou ler desde o começo o Universo Ultimate, né? E aí depois vai até esse final aqui, que é o Miles Morales, né? Aí peguei aqui também, né, dentro da Marvel aqui, uma saga nova que estão lançando, que é o Mundo Sob Destino, volumes 1 e 2. As contracapas aqui bem legais. Me deu vontade de ler essa saga, como tá saindo em minissérie mensal, né? Já hypando a gente ir pro filme, né, no final do ano. Deu vontade de pegar essa saguinha aqui. Vão ser 9 volumes, né? Eu acho que a Panini podia ter lançado em outro formato, sinceramente, né? Um formatinho encadernado ali, capa cartão, que, sei lá, resolveria a série em umas 3 edições, sabe? Porque aqui eles estão publicando meio que o single issue americano sozinho, né? Então vão ser 9 edições, acho que, né, meio desnecessário, poderia ser 3 encadernadinhos e tava resolvido, mas tá bom também. Aí, né, vou ler esses 2 primeiros volumes, ver se a premissa da série é interessante, né? E ver se, né, se vai valer o hype. Eu já vi algumas pessoas falando que tá meio mais ou menos, mas vamos ver. Aí peguei aqui também Vingança do Cavaleiro da Lua, volume 2. E também fechando essa série aqui da Vingança do Cavaleiro da Lua, mas a fase do Mac ainda vai continuar numa nova revista ainda, então vai ter mais coisas. Já é acredito que já é o run mais longo da história do Cavaleiro da Lua.
Então, mas aí o cara segue escrevendo aí. A primeira parte, até onde eu li, né? Eu li até o volume 4. Eu curti muito. Né? Pra mim tá entre as melhores coisas que eu já li do Cavaleiro da Lua. E aí tô pegando essas sequências. E ainda dentro desse personagem, peguei aqui Cavaleiro da Lua, volume 7. Yes! Finalmente eu consegui achar essa porra aqui. Porque daquela primeira série do Cavaleiro da Lua, né? Que tem 8 volumes. Esse daqui era o último que me faltava. E eu não achava essa bosta aqui em lugar nenhum. E finalmente eu achei um. Tava um dia fuçando na Amazon totalmente despretensiosamente. Achei um cara lá no marketplace vendendo e por um preço até bem honesto, R$40. Né, pra uma HQ tipo, que tá super esgotada, né? Foi um bom preço. E eu só vi isso aqui vendendo, cara, quando os caras vendiam a coleção completa, né, dessa fase do Cavaleiro da Lua. Eu nunca vi isso daqui vendendo avulso. Eu nunca vi mesmo vendendo avulso. Aí vi esse cara vendendo por um precinho assim, honesto. Eu catei na hora. E aí fechando o Marvel aqui, que ele tá dentro da compra brutal que eu fiz na Panini, ó. Tem esse Sleeper e Vampiro Americano, tava. Acho que esse Batman aqui. O Mais Moraes eu não lembro, essas mensagenzinhas estavam, a Vingança do Cavaleiro da Lua tava. E agora tá aí ele, Quarteto Fantástico Omnibus Volume 2 pelo Jonathan Hickman, né? Encerrando essa fase aqui. Consegui pegar com 50% de desconto, então resolvi, né, matar logo, que o Omnibus geralmente sempre tá esgotando tudo. Então, né, fechei aqui a minha primeira fase de Omnibus completa, né? Tem mais alguns que eu tô com interesse em pegar, mas mais pra frente. Agora realmente não vai rolar não. Vocês vão ver a parte de mangás aqui, o tanto de coisa mais que tem, né? Então, fechando o comics do mês aqui, aí vamos para os mangás. E, gente, voltando agora para os mangás, né? Vamos lá. Temos aqui uma coleção nova que eu estou iniciando, que é Asadora, volume 1, do Naoki Urasawa. É óbvio que eu iria pegar Asadora, né? Teve algum momento que eu fiquei meio... será que eu pego? Já tô pegando, né, o Tensei Boys, Billy Bat. E... Cara, querendo ou não, uma mínima criticazinha que eu tenho ao Naoki Urasawa, por mais que todos os mangás deles que eu li até agora foram muito fodas, de certa forma ele meio que faz sempre o mesmo estilo de mangá, né? Sempre aquela parada de mistério, investigação, aquele thriller e tal. Então eu pensei, e eu sabia que a Asadora também seria nesse estilo, ia ter um mistério ali e tal. Falei, será que eu quero mais um mangá disso? Tipo assim, o cara é muito foda, mas né, esse termo de gênero, de temática, ele, né, se repete. Então, será que eu quero outro mangá disso? A Asadora não tá completo ainda e, sinceramente, parece o título menos interessante de todos que foram lançados até agora. Mas aí eu falei, velho, Naoki Urasawa, cara, foda-se, né? Por que eu tô falando isso? É Naoki Urasawa. Então, peguei aqui. Inclusive o Coffee Mangás falou que é bom pra caralho, que gostou mais do que Tensei Boys. Então isso eu já fiquei, eita, será? Vamos ver, né? Em seguida aqui eu tenho Gash Bell Volume 6, só porque ficou R$13 na Amazon, aí não tinha como perder, né? Aí eu tô com um buraco no 4 e no 5 agora, que não abaixa o preço. Véi, isso me dá uma raiva em Gash Bell. Tem uns volumes aleatórios que fica tipo R$15, sendo que o preço de capa é, sei lá, 60, né? Há uns volumes aleatórios, o 6, o 3, só fica 15 conto o tempo todo. Só que tem uns do meio ali que a Amazon não abaixa nem com o caralho. Não precisa baixar pra R$15, mas abaixa tipo por uns 25, já tá da hora. E ele não abaixa, dá uma raiva. Aí eu tô com esses buracos aí, mas não vou pegar caro não. Gash Bell, na verdade, é uma coleção ainda que eu não decidi se eu vou de fato colecionar ela até o final, assim, né? Eu tenho que... Eu só li o volume 1, eu achei legal, tipo, tenho nostalgia lá do anime, da infância. Apesar que eu não lembrava de nada, mas eu lembro que eu gostava. Só que eu realmente não sei se eu vou ir até o final, né? Eu precisava ler mais alguns volumes para eu me decidir. Mas vamos ver, né? Vamos tentar pegar esse 4 e 5, aí eu leio até o 6, que já é mais ou menos metade do mangá também, né?
E aí dá pra ter uma boa noção da obra ali. E seguindo, One Piece 36. Agora eu tô, nossa, já quase colado no volume atual, né? Só falta agora o 37, né, da edição 3 em 1, que aí a gente já cola, já é a última, né, até então, né, aí tem que esperar o Oda lançar, e vai lançar, tipo assim, volume 1 por ano, e por aí. Só que o One Piece eu só li até o 11, né, parei no final do Skypiea, né. Tô muito hypado pra voltar a ler, mas não tô conseguindo, outras coisas entram na frente, né, outras leituras acabam entrando na frente. Aí, por enquanto, ainda não rolou, mas vou tentar ver se esse ano eu tiro isso daqui do papel, né? Aí outro que eu peguei aqui, Rurouni Kenshin, 2 voluminhos aqui, o 17 e o 19. Que é... Eu tinha falado, né, no vídeo passado também que eu ia tentar completar esse mangá aqui. Aí peguei esses 2 avulsos aqui que eu achei no LX, só que agora é o que vem a parte foda do Rurouni Kenshin, que do volume 20 pra frente é bem difícil de achar, cara. Os volumes que me faltam especificamente estão todos bem esgotados. E tipo 21, 23, 25, alguma coisa assim, e o 27 e 28, acho que me falta um negocinho. Esses estão bem difíceis de achar. Aí, tipo assim, provavelmente eu vou ter que ficar, né, olhando sempre e esperar alguém que tenha a coleção completa, mas que decida vender ela avulso para eu conseguir garfar só os que eu preciso. Aí outro que eu peguei aqui, que eu também falei que ia completar, e esse eu completei, deu certo esse daqui, né, pegar tudo, que é Noragami. Então eu peguei todos que me faltavam aqui, fechei a coleção. Então, deixa eu só pôr em ordem aqui, ó. Peguei o 15, 19, 20, 21, 23 e o 27, que é o último, né? Então, fechei Noragami. Não li nada de Noragami também, com a coleção completa aqui sem ter lido. Mas é um mangá que todo mundo fala muito bem, né? Eu tenho muito interesse em ler Noragami, né? Parece ser muito foda. Aí, continuando aqui, aí essa daqui foi uma das coisas que eu mais queria pegar, que eu tava mais hypado, e é uma das edições mais lindas que eu já vi, né? Não é nacional, né? É uma edição importada, que é Inosan Rouge, né? A continuação do Inosan, lá do Shinichi Sakamoto. Esse mangá aqui aí é a versão Omnibus da Dark Horse. Cara, olha a lombada desse mangá, que coisa maravilhosa. Esse mangá aqui saiu do Brasil pela Panini, né, o Inosan, só que ele tem essa continuação aqui que é o Rouge, que aí a Panini não lançou. E tipo assim, o Inosan original, ele termina, ele, né, fecha um arco ali, mas, né, ainda tem muita história para rolar, e eu tô muito afim de ler, porque isso daqui foi a minha melhor leitura do ano passado, né, conforme o vídeo de leituras, eu acredito que vai sair antes desse, então vai lá ver se você não viu. Foi a minha melhor leitura do ano passado, muito foda, e eu tava louco pra ler isso daqui. E acabou que também nem nos Estados Unidos tinha, né, agora que eles tá saindo lá, né, e é um lançamento recente de lá, né, então eu vou acompanhar, se eu não me engano vai ser 4 volumes, que isso aqui é uma edição 3 em 1, e são 12, né, o Rouge, então devem ser 4 volumes dessa edição gringa aqui, e aí eu vou acompanhar. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo mostrando essa edição aqui, que ela realmente, cara, muito bonita e sensacional. Então tá aqui o Inosan Rouge para dar seguimento a esse mangá maravilhoso. Aí o outro que eu peguei aqui, uma coleçãozinha fechada já. Deixa eu conseguir puxar ele aqui. Eu tava muito afim de ler isso daqui, eu tava doido pra ler, mas também não saiu meio caro, não abaixava o preço e tal. Aí eu decidi pegar na OLX, achei um precinho bacana lá. Peguei no LX, que é Old Boy, da Comic Zone. Old Boy é um mangá que todo mundo fala bem pra caralho. E a premissa me chamou muita atenção, né? Que é um cara que fica sequestrado, fica tipo 10 anos preso, só que ele não sabe por que ele foi sequestrado, por que tá fazendo isso com ele. Depois de um dia do nada soltam ele, né? E aí ele vai querer, tipo, entender o que aconteceu e se vingar também de quem fez isso com ele.
Eu já ouvi falarem que o final não é tão bom, que o final é meio mais ou menos, mas porra, essa sinopse chama muita atenção, cara, me chamou muita atenção. Então tá aqui o Old Boy, né, completinho já. Eu até tinha cogitado pegar a edição da Nova Sampa, a edição antiga, por ser mais barata, porque essa aqui, ela veio com a qualidade absurda da Comic Zone, só que, né, ela é também um pouco cara. Mas eu decidi, né, prezar pela qualidade, né, de papel e tal, que aquelas edições da Nova Sampa eram bem podres, né? E acho que era papel jornal e tal, então eu falei, não, quero uma edição boa, acho que esse mangá merece, né? E aí, já encerrando aqui, aí o que eu peguei na Panini aqui, né? Eu acho que tudo que é da Panini aqui, né? Isadora, One Piece, os Noragami, aí o resto foi, né, Amazon e isso aqui no LX, tá? E aí aqui agora vem outras duas compras da Panini para fechar a compra brutal que eu fiz na Panini, que são 2 boxes de mangá. Fiz uma doideira, mas, né, eu quis aproveitar a promoção que teve, que foi muito boa, e já quis garantir logo. E o primeiro que eu quis garantir, o segundo até que eu poderia ter comprado depois, que tipo, é fácil de achar. Agora, esse primeiro aqui eu quis garantir logo mesmo, que é o Gantz volume 2, né, box 2, né? Esse daqui eu quis garantir logo porque Gantz é um mangá que tá esgotado há muito tempo, né, e finalmente trouxeram a reimpressão dele. Eu já tinha o box 1 e eu fiquei com medo do 2 acabar esgotando e eu ficar sem e me ferrar. Então eu falei, é melhor pegar tipo com, sei lá, 45, 50% de desconto do que depois às vezes ter que comprar de Mercenário Livre, né? Então peguei aqui o box 2 do Gantz, agora tô com o mangá completo. Eu só li os 3 primeiros por scan, antes de eu comprar, né, pra ver como é que era. Não dá pra ficar segurando não, gente, que é pesado. Então eu só olho o comecinho dele, mas estou também muito hypado pra ler. Gantz é uma leitura muito rápida. Acho que, sem brincadeira, dá pra ler a coleção inteira dele tipo, em uma semana, né? Dependendo da disposição de tempo que você tiver, mas dá, cara. Porque é muito rápido. Você lê um volume em 20 minutos e olha lá. Agora, o último aqui, que é o último box aqui do vídeo. Só que aí vai ter uma comprinha extra também, que eu vou mostrar pra vocês depois. Mas aqui de mangá e HQ é o último do vídeo aqui, que é uma coisa que eu também queria muito ter desde o começo da minha coleção, na verdade, desde a infância, na verdade, né, eu queria ter isso aqui. E, né, só agora que rolou, que é Dragon Ball. Box do Dragon Ball, né, aqui do box 1, né, que vai até o volume 21. Cara, isso daqui eu, né, já falei, meu anime favorito da infância era Dragon Ball, né? Desde que eu comecei a colecionar, principalmente, eu queria muito ter um mangá de Dragon Ball, só que acabou que nunca rolou. Eu tinha o volume 1 da edição definitiva lá, que eu comprei na época que lançou, né, lá, acho que 2019, né? Só que eu não continuei a coleção, né? Que é uma coleção muito cara, ocupa um espaço gigantesco, precisa de mangá, capa dura, ocupa muito espaço, velho, é foda. Então, eu comprei o volume 1, mas decidi não seguir com ela. Eu falei, eu vou esperar, eu quero pegar o mangá no volume tanco mesmo, né? Por mais que o Dragon Ball, né, ele mereça uma edição de luxo, mas eu não, acho que eu não quero, sabe? Eu vou me contentar com uma edição tanco mesmo. E aí, né, teve, só que a primeira edição tanco era em papel jornal, eu nunca quis pegar ela em papel jornal, só que depois houve uma reimpressão já no papel offset, né, ali no começo da pandemia, eu acho. Foi quando a Panini começou a trazer uma leva muito grande de reimpressão, né, que, né, durou até hoje. Foi uma dessas primeiras levas que eles fizeram, que eu lembro até que na época eu acho que o preço dos mangás já estava R$30 e eles trouxeram essas reimpressões a 25, né, que foi o que eles estavam reimprimindo em lotezinhos, assim, packzinhos de 5, 10 volumes, aí eles conseguiram fazer um preço melhor. Só que na época também eu não peguei, foi puta vacilo, devia ter pegado naquela época. Enfim. Mas peguei aqui, mas agora eles estão trazendo os box, né? E os box, cara, por mais que, tipo assim, é meio, né, pesa você comprar um stand de volume de uma vez só, mas no final das contas é bom, porque o preço unitário, né, de cada volume sai bem mais barato e provavelmente bem mais barato do que se eles imprimissem de novo cada volume individualmente.
Então, assim, no começo eu não curti muita ideia dos box, mas agora eu tô até curtindo, eu acho que é bem válido, né? Além de, tipo, no caso de mangás um pouco menores ali, de 15, 20 volumes, você consegue ter já a coleção completa em uma caixa só, tipo Adin, Beastars, que é muito bom, né? Facilita muito, você não fica com aquele problema de volume esgotado do nada, né? Buraco na coleção. Então, eu não sei como que a Panini não lançou um box de Berserk ainda, pra falar a verdade, porque Berserk, toda vez que eles reimprimem, esgota e todo mundo tem buraco em Berserk, é um inferno. Então, 2 boxinhos ali pro Berserk, não sei por que não lançaram, talvez por não ser completo, né? Mas... E aí, aí o Dragon Ball teve essas reimpressões lá, né? E aí eu peguei agora essa versão do box, eu até dei uma olhada aqui no volume 1, que primeiro é nostálgico pra caralho, né? E segundo que eu achei muito bom, cara, o papel. O papel, porque já teve alguns outros boxes ali que a Panini tinha lançado, que eu já tinha notado que o papel era meio transparente. Papel bem fino, né? Acho que do Dr. Slump, e não sei se o do Gantz também tava assim. Mas principalmente eu lembro do Dr. Slump, eu tinha achado o papel bastante transparente. Mas o do Dragon Ball eu fiquei até com medo de ser aquele mesmo papel do Naruto Gold, que é um offset muito fino. Mas o Dragon Ball até que não, cara, tá ótimo essa questão de transparência, tem bem pouca, sabe, num nível que é totalmente confortável, assim. Uma coisa que eu achei estranho, aí eu não sei se é do mangá mesmo ou se é dessa versão, dessa impressão, eu achei em algumas páginas que eu não li, né, eu só folhei, mas eu achei em algumas páginas a impressão parece meio borrada, sabe, meio com baixa qualidade. Do arquivo mesmo, né? Não é nem problema de impressão de gráfico, né? Parece que o arquivo estava em uma qualidade meio baixa. Eu não sei se é assim mesmo, né? Se é do original mesmo ou se foi algum erro que eles tiveram aqui que, sei lá, passou batido, porque eu não vi ninguém falando isso também. Foi uma impressão que eu tive. E também, aí só, né, mais alguns comentários aqui. Que eu tava falando que eu sempre quis ter e tal, e principalmente, né, depois da morte lá do Akira Toriyama, né, eu fiquei com muita vontade de consumir Dragon Ball de novo, e principalmente o clássico, porque eu nunca vi o clássico inteiro, né, eu só vi o começo do anime do clássico, acho que eu vi até o episódio 30 mais ou menos, e parei de ver, e o mangá também eu só li o volume 1 lá da edição definitiva, que é um pouquinho maior que esse, né, deve ter uns 2 capítulos a mais que o volume 1 tanco, mas, né, no final das contas é o mesmo conteúdo. Então, e já era a mesma conteúdo também que eu já tinha visto no anime, né, do começo do anime. Então eu nunca vi lá a parte do exército Red Ribbon, do Tenshinhan, do Piccolo principalmente. Eu sei, né, o que acontece, mas eu gostaria de ver, né, e eu acho que principalmente vendo aqui pelo mangá vai ser bem melhor, porque além de ser a mídia original, né, é muito mais rápido, né. Enquanto o anime lá do Dragon Ball Clássico tem quase 200 episódios, deve ser enrolado pra cacete, né? Então hoje em dia eu não tenho muito saco pra ver anime cheio de filler, não. Esses animes antigos, né, com esse molde antigo de anime, né, que é muito filler, muita enrolação, aí bagulho que dava pra eles resolverem, sei lá, em uns 60 episódios, o bagulho vira 180. Aí não dá. Mas então e o clássico aqui ele termina acho que no volume 16, né, cara? É bem rapidinho. Então, e o Z eu já vi muitas vezes, já joguei muito videogame quando era criança, né? Eu jogava o Budokai Tenkaichi 2, não o 3, eu gostava do 2, achava melhor. Então o Z eu já sei de cor, assim. Agora o clássico, sim, eu sei o que acontece, só que eu nunca realmente li, então eu tô bastante ansioso pra ler. Eu acho até que seria legal se a Panini tivesse dividido certinho, né? Uma box do clássico, porque ela dividiu no meio do mangá, né? Então vai ficar a box 1 até o 21, né? E a box 2 do 22 ao 42, que aí dá mais 21 volumes. Então eles dividiram no meio certinho. Só que eu acho que seria mais legal se eles tivessem dividido a box 1 só o clássico, né? Até o 16. Se eu não me engano é o 16, o 13 ou o 16. Então só o clássico na box 1 e na box 2 só o Z. Eu acho que seria mais da hora, sinceramente. Mas assim tá legal também. Que às vezes tem gente, né? Eu já vi muita gente falando que, tipo assim, compra o Dragon Ball, só compra até o clássico, porque já tem mais. Gosta mais do clássico, né? Ou gente também que só tem interesse no Z, só quer ver a porradaria logo, não tá interessado ali na parte mais de aventurinha.
Aí, deixa eu mostrar aqui a parte de trás, tem uma arte bem bonita, cara. Olha, uma arte, né, focada no clássico. Aí talvez, provavelmente na Box 2 aí já deve ser uma arte mais focada no Z, né? Mas muito bonito, né? O box tá muito bonito, muito fofinho, né? E o Dragon Ball exala nostalgia, né, cara? Ele cheira nostalgia, é muito, muito foda, né? O que esse negócio ataca as memórias de infância da gente, né? Então agora eu vou pra última comprinha extra pra finalizar o vídeo. Pera aí, que eu vou pegar aqui. Então, gente, pra encerrar o vídeo aqui, eu vou mostrar essa comprinha extra aqui, que não é mangá nem HQ, mas é uma coisa que tá dentro, né, de hobby de colecionismo também. É uma coisa que eu gosto bastante, que eu tenho curtido muito, né? É uma outra coisa que eu coleciono secundariamente, né? Além dos HQs e dos mangás, que eu tenho curtido muito. E aí eu tenho uma pequena coleçãozinha, não sei se eu já comentei aqui no canal, eu acho que não, pra falar a verdade. Mas é um board game, né? Eu coleciono board games e que peguei o Doggerland, que da MeepleBR, editora. Então esse aqui é um jogo que ele vai falar sobre... vai falar, né? Vai ter a temática aqui de uma tribo de homens das cavernas, né? E aí você tem que sobreviver, procurar comida, né? Igual na capa que você tem que caçar, aí tem os bichinhos que você caça. É um jogo bem legal. Eu vi gameplays dele e tal. E achei interessante. Queria alguma coisa nessa temática aqui de paleontologia e tal, né? De história, né? Pré-história. Então, né? Aí, e esse jogo aqui, tipo assim, eu achei ele, né? Eu comprei usado, não é novo, apesar que tá perfeita a caixa, tá em ótimas condições, mas é um jogo usado, só que eu achei com um preço excelente, sabe? O mercado de board game, ele é... Depois eu posso fazer um vídeo comentando mais, assim, mostrando até a minha pequena coleção que eu tenho também, não tenho tanta coisa, mas tá devagarinho, ela tá crescendo também. E tem épocas que eu fico até mais interessado em board game do que mangá e comics. Aí vai oscilando, né? Mas o mercado de board games, ele é muito diferente, porque diferente do comics, as coisas não pegam, porque tipo assim, mangá e comics hoje em dia, você sabe que tudo vai pegar 30% de desconto, pelo menos 40%, por mais que esteja o preço de capa de tudo tá caro, mas você sabe que vai ter a promoção de 30%, de 40%, e que se não tiver promoção não vende, né? E aí algumas coisas, né, e aí a grande maioria das coisas pegam 50%, 60%, né, porque se não pegar esse desconto realmente não vende, cara, porque não dá, tá tudo muito caro. E aí, salvo raríssimas exceções ali de coisas que esgotam-se mais rápido logo no lançamento, geralmente algum ônibus específico de comics lá que tá muito tempo esgotado e aí a Panini traz de volta, né, na edição ônibus, aí às vezes esgota. Mas, cara, fora isso, tudo vai entrar com 50% alguma hora. Então você sabe que, tipo, beleza, o mangá aqui é, sei lá, 80, 100 reais, mas eu vou pagar uns 50 reais nele, você sabe disso. Agora, board game não, cara, eles não pegam desconto assim. Porque, por mais que, tipo assim, eles são caros também pra caralho, é um mercado, só que é um mercado super nichado, né? Mais do que quadrinhos, pelo menos ao meu ver. Pelo menos pra esse tipo de jogo maior, assim, jogo grande, né? Eu não tô falando aqueles jogos, tipo, sei lá, aqueles de party game, pequenininho, né? Eu jogo esses jogos maiores aqui. Então ele é um mercado que ele é muito... para esse tipo de jogo, né? As tiragens dos jogos são pequenas, então os jogos acabam esgotando muito rápido, né? E é um mercado de pessoas com poder aquisitivo muito mais alto. Então os caras compram jogo de R$1.000 como, sabe, como se não fosse nada. Então os jogos mesmo caros esgotam, e aí eles não pegam promoção, né? E aí alguns jogos às vezes acabam encalhando, né? Lógico, tem coisa, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim sendo lançada, e alguns jogos encalham, e aí eles pegam bons descontos. E tem alguns jogos que, mesmo jogos bons, só que não pegam hype, e aí eles ficam lá meio esquecidos, que foi o caso desse jogo aqui. Que é um jogo muito interessante, com uma produção muito foda, assim, questão de componente e tal. Né, todos muito bons.
Só que eu achei por R$200, então eu comprei. Foi um ótimo preço, né? Tipo assim, o preço de capa dele, acho que quando lançou era tipo 500. Então foi um bom preço, né? Então eu tenho tentado garimpar, assim, esse tipo de jogo, né? Eu tenho um outro que chama Virtu, que foi o mesmo caso, né? Um jogo muito bom, só que um jogo que ninguém fala, que ninguém lembra, e aí os caras vendem baratinho. Então é mais ou menos isso que eu tenho tentado fazer, que um pouquinho desse outro hobby. Se vocês quiserem eu posso depois gravar mais vídeos comentando sobre board game também. É isso aí, gente. Valeu.